Existem situações, existem pessoas que optaram por um estilo de vida na qual tem situações que elas não oram, não pedem pra Deus, tipo doença, entendeu? Tipo, não adianta orar por doença. A pessoa já tá doente, a pessoa já, entendeu? Já fez as escolhas dela, enfim. O que você pensa a respeito disso? Você já pensou alguma vez a respeito disso? Não em doença específico, mas assim, algum setor da sua vida que você não ora mais porque, sei lá, você acha que não é muito importante pra Deus, você acha que já tá traçado. Primeiro, você acha que Deus pode mudar qualquer coisa? Eu acredito que sim. Qualquer coisa. Mesmo estamos vivendo no tempo depois de Jesus. Independente da circunstância ou da causa, da necessidade, eu creio que Não pela capacidade de Deus, mas, tipo, entendeu, né? sim, que Deus pode fazer mudar qualquer coisa, né? Mas aí também tem um contexto nisso, né? Que a gente, por exemplo, tem que... A nossa vontade, o nosso querer tem que estar submisso ao querer de Deus. Então, se eu estou pedindo algo para Deus e aquele negócio nunca aconteceu e não tem nem cheiro de que vai acontecer, talvez não seja a vontade de Deus. Sim. E aí eu tenho que ter essa maturidade de entender. Agora, por exemplo, parar de orar por algo, parar de deixar de pedir por algo porque já faz 10 anos que eu não peço, a palavra de Deus vai nos dar um exemplo. Da mulher, por exemplo, que estava lá com uma doença há mais de 20 anos, né? 15 ou 20 anos, né? Por aí. Com fluxo de sangue. Sim. Imagina, ela fez tudo que ela podia. Certamente ela devia ter orado a Deus, né? Como uma judia, ela devia ter pedido para Deus, gastou tudo que ela tinha, a vida inteira ali, o recurso financeiro, a vida inteira em busca de algo e de certa forma talvez já estava desanimada. Até que então ela ouve falar de Jesus e ela vai lá e toca na roupa de Jesus e ela é curada. Ou seja, quanto tempo que demorou para Deus responder? Tempo. Bastante tempo. Às vezes a gente olha na Bíblia assim que as coisas aconteciam de forma instantânea, porque é um capítulo, aí você vira a página, no outro capítulo já tinha resolvido. Mas quanto tempo que passou? Justo. Quanto tempo que passou, por exemplo, para Abraão ter o filho dele, Isaac? Não, desde o tempo que Israel foi reconstruída até Jesus nascer... Quanto tempo? Quase 500 anos. Acho que foi 470 anos. Do silêncio ali, tempo né? do silêncio. O interbíblico, né? Quanto tempo que aconteceu? Cara, 500 anos, cara. A gente não tem a noção do que é 500 anos. Exatamente. Um outro caso que acontece da viúva que importunava o juiz. Lá em Mateus sim, também. em Mateus. E falava assim que ela ia um dia lá e importunava. Aconteceu? Não. Aí foi um dia, um outro dia e nada. E até que uma hora que o juiz fala, meu Deus do céu, mas que mulher mais chata. Deixa eu ver o que essa mulher quer para poder sair do meu pé. Mais ou menos assim um texto fala, Sim. né? Da mesma maneira para nós. Pô, hoje eu tô orando, tô pedindo algo para Deus, não aconteceu. Faz 1 ano que eu tô pedindo. Aí eu faço um parênteses também, né? Será que realmente faz 1 ano que eu tô pedindo? Às vezes, na tua cabeça, você já demandou muito esforço. Não, eu falo assim, sabe que, por exemplo, vamos supor que Deus tivesse ali uma lojinha, e sabe que realmente eu tô indo lá todo dia mesmo? Eu vou uma vez por mês. Ou você nem chega aí lá, né? Você, tipo, telefona ou grita, você nem faz o esforço necessário. Isso, não tem o esforço, essa é a palavra, não tem realmente aquele empenho de buscar algo. Sabe quando a palavra de Deus fala assim que a gente tem que buscar sabedoria como quem está buscando ouro? Como se busca um ouro? Você vai entender que a pessoa ali é difícil. Vai desbravar lugares, ela vai cavar, ela vai realmente se sujar, esforçar mesmo, né? Às vezes até colocar a vida dela ali em risco, no sentido de abrir mão de muitas coisas por causa de algo que é muito valioso. Interessante. E aí realmente a gente fala, mas eu já estou pedindo para Deus há tanto tempo, será mesmo? Será que eu estou orando há tanto tempo? Às vezes, Será uma que eu coisa... estou sendo tão constante assim nessa Às oração? vezes a questão não é nem o tempo, às vezes a intensidade que tá fraca. Também, exato. Entendeu? Tipo, às vezes faz 10 anos, mas você pede, tipo assim, Jesus. Já ora sabendo que não vai acontecer, né? Eu ouvi uma mensagem do Luciano Subirá que ele fala um pouco disso, sabe? Dessa resposta de Deus. E ele fala assim que quando ele começava a fazer um jejum, vamos supor que era por algo material. Ele não dá esse exemplo assim de, eu queria uma casa, mas ele fala que era algo material, né, na mensagem. E aí você começa, por exemplo, o jejum ali pedindo por algo.
E ele fala assim que ele nunca terminava o jejum pedindo aquela mesma coisa. Interessante. Por quê? Aí ele responde, porque aquilo perdia o sentido. Ele sofria pequenos amadurecimentos. Ele via que aquele negócio ali não era tão importante, porque ele, no jejum, naquela consagração, naquela busca por Deus, que é constante, que é insistente, ele ia orando e buscando e clamando, no final dos 30, 40 dias, ele via, cara, isso não tem mais relevância, não é tão importante assim. Se Deus quiser me dar uma casa, Deus quiser me dar um carro, se Deus quiser me abençoar de forma material, amém, mas o mais importante não é isso. Porque aquele Sim. coração quebrantado, aquele coração que quer realmente a vontade de Deus, não vai ficar focado nas coisas desse mundo. Não vai ficar focado só em pedir a Deus coisas para viver nesse mundo. Querendo ser mimado por Deus. Exato, querendo um presentinho, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Porque você vê assim, sabe que Deus não responde uma oração quando a pessoa não quer ser um obreiro na obra de Deus? Deus não responde uma oração quando a pessoa quer se dedicar ali e ser um músico, uma pessoa que louva a Deus e Deus não vai levantar aquela pessoa? Sim. Não, cara, Deus capacita. Não é? Sim, sou Você prova vê as disso pessoas que disso. se dedicam, que É. quer fazer. Sim. Então fala teu exemplo. Então. Não, Te tipo... entrevistando. Peraí, pessoal, que eu tenho um recado para vocês. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva, deixe um like e a sua obrigação é mandar para um amigo ou familiar. Continue agora com este vídeo e tchau! Não, é tipo assim, ó, você pega sábado, por exemplo. Eu não sei tocar bateria, mas, tipo, deu certo. Saiu a música. Se arriscou, E foi fazer. Mas o violão também, baixo. Aí, enfim, cara, na E música. você vê que não é na sua capacidade de fazer, mas é às vezes na simplicidade, na vontade de querer fazer. Não, e o objetivo A é fazer obra pra vai- Deus, cara. O objetivo é, Isso. tipo assim, fazer o louvor ficar completo, só. E ainda que não seja, por exemplo, algo perfeito num primeiro momento, Nossa. mas a obra está acontecendo. Tá acontecendo, Eu não tô, exatamente. vamos supor, deixando de fazer o culto, o serviço no culto, porque, cara, não tenho toda a técnica necessária, toda a condição, todos os recursos Não sei necessários. pregar. Isso. Você vai lá e começa, se expõe. Igual a gente estava falando de Gideão, se expôs. Sim. Pô, se vai ser com 15 mil guerreiros, se vai ser com 300, cara, Tamo eu aí. não tô entendendo nada, mas eu tô indo. Vai. É Deus é que vai fazer. Sim. E ele foi e fez. Da mesma maneira, somos nós hoje na igreja. Você não vê ninguém, às vezes, reclamando que Deus não responde uma oração, né, nesse sentido. Por Sim. quê? Porque quando é realmente algo que é do coração de Deus, algo que é da vontade de Deus para a igreja, as coisas vão acontecer. Vão acontecer, sim. A questão que você comentou de orar, às vezes já achando que não vai acontecer, existe uma palavra de coach, um mindset, pra, tipo, você tem que orar realmente achando que aquilo vai acontecer, você tem que orar aquilo deixando aquilo aberto, ou você tem que simplesmente orar focado em Deus. Não tem um jeito certo, mas assim, tem um jeito errado, né? Eu aprendi assim, cara, que, por exemplo, se a gente é muito difícil quando você vai orar por uma questão de cura, por exemplo. Assim, você vê que a pessoa às vezes está debilitada e você acredita, assim, de forma muito sincera na palavra de Deus que Jesus, que no nome de Jesus, uma pessoa pode ser curada. Aquilo pode realmente acontecer na tua frente. E aí você vai e ora. Só que eu sempre oro nesse sentido. Falo assim, Deus, mas que seja feita a tua vontade. Que tenha um propósito nisso. Que a pessoa que vai ser curada, que ela se converta, que ela se entregue a Jesus. Que a família dela chegue até os seus pés, mas que haja um propósito nisso. Por quê? Porque, assim, do que adianta só uma pessoa ser curada? A pessoa curada por ser curada, ela vai continuar mais tempo nesse mundo, vai gerar mais conta, vai gerar mais Deus dor de cabeça para ela. O que a gente vê na Bíblia assim, que Deus preza pela cura dela ou pela salvação? Pela salvação. O mais importante é a salvação, né? Então, por exemplo, antes de orar, às vezes, pela cura de alguém, Ora pela salvação. ora pela salvação. Faz sentido. Porque, assim, agora se Deus vai curar aquela pessoa ou não, que você está ali orando, aí são mistérios de Deus. Mistérios em que sentido? Eu creio, por exemplo, na ação dos dons do Espírito Santo, Sim. que tem o dom de cura.
Mas será que eu tenho o dom de cura? Eu acho que não. Hoje, assim, um monte de pessoa que eu orei, por exemplo, assim, não foi curada na minha frente, né? De maneira instantânea, igual acontecia lá na Bíblia mesmo, na igreja primitiva, eu vejo que eu não tenho o dom de cura. Mas vai saber lá quantas pessoas que eu já orei e que por aquele momento de oração o milagre aconteceu e a gente nem sabe, né? nem sabe, né? Ou seja, é o mistério de Deus a pessoa que tem o dom de cura e o outro que não tem, né? E é o mistério de Deus também a vontade ali, o Deus como soberano de querer fazer naquele momento e também de não querer fazer, né? Porque Deus, a gente aprende que Deus ele é soberano, Deus é todo poderoso para fazer, né? Assim como ele bem quiser. Sim. Né? Então a gente submete essa vontade de Deus. Agora, a gente sempre tem que orar, mesmo que, por exemplo, eu nunca vi acontecer. Nunca vi ninguém na minha frente ser curado. Tenho testemunho, assim, de pessoas que eu confio muito, por exemplo, igual da minha mãe. Meu avô era pastor. Então ela já contou uma vez que inclusive com meu tio lá, que teve uma doença quando criança, que meu avô orou e ele ali foi... agora eu não lembro se ele ressuscitou ou se ele foi curado. Mas, ou seja, é um testemunho que minha mãe viu que me contou. É o mais próximo que eu tenho de ver um milagre. Você não vai confiar na tua mãe? Nunca vi na igreja, assim, tipo, de alguém que realmente saiu andando. Eu já vi sabe? um pastor que convocou muitas pessoas que tinham problemas de saúde, fez oração, só que no fim das contas... Você vê muito, assim, em outras igrejas neopentecostal que acaba acontecendo. Mas você sempre fica... Eu, pelo menos, fico com um pé atrás, né? Pode ser que realmente esteja acontecendo, mas... A questão por trás é literalmente o propósito. Às vezes, se Deus curar aquela pessoa, ela vai perder a salvação. É isso, é esse o ponto. Pode acontecer também. Boa. Né? Mas, assim, a cabeça de quem está orando, como que ela deve ser? Entendeu? A cabeça de quem está orando tem que ser 100% fé na palavra. Por que fé na palavra? E não no seu querer. Exato. Porque, assim, a gente não está orando por algo que a gente não viu. Sempre, então... a gente nunca ora por algo que a gente vê. Então, ou seja, você tem que realmente crer que Deus pode fazer. Pode dar um jeito. Entendi. Agora, só tem que estar alinhado isso a minha vontade com... o propósito de Deus. A vontade de Deus. Aí você pode perguntar, mas como que eu sei qual que é a vontade de Deus? Aí que tá o segredo. Ninguém sabe. Mas tem que orar. Mas a vontade de Deus tá aí. É a palavra de Deus. Sim. Cara, viver conforme a palavra de Deus. Se a palavra de Deus te ensina, por exemplo, a não juntar tesouros na terra, você vai ficar orando para Deus cada vez mais, você te dar mais, tesouros. mais. Justo. Faz sentido? Não faz sentido. Deus vai te abençoar nisso para quê? Você perder a salvação. A não ser de rico. A não ser que, assim, na Bíblia mostra vários exemplos de pessoas ricas que abençoavam as obras, né? Sim. Então, ou seja, a não ser que Deus tenha um propósito... de que você abençoe a obra. Que você realmente vai ter um coração ali desprendido, né, de bens materiais, mas você vai ter recurso e vai estar sustentando igrejas, abençoando missionários, contribuindo de forma ativa com o reino de Deus. Boa. Né? Mas aí você já pode até fazer um teste consigo mesmo. Pô, mas hoje, eu sou um ofertante generoso na obra de Deus? Interessante. Porque a pessoa que então, ou seja, se ela tem muito, ela tem pouco, aquilo está dentro dela, do coração dela. Então, ela vai ser um ofertante generoso. Então, quando ela tiver muito, aquilo que está dentro do coração dela, assim, eu entendo que vai se manter. Ficar muito. Vai continuar muito, só que proporcional ao muito. Que é genuíno. Sim. Né? É a mesma coisa a pessoa, por exemplo, quando pede por cura. Eu queria ir nos hospitais e curar e que Deus me usasse de uma maneira muito espontânea, assim. Mas você fala assim, cara, mas quantas vezes que você já foi num hospital? Você já fez um curso de capelania para poder ir no hospital? Deus nunca fez, nem se importou. Não vai entrar no hospital sem. De cura. Aí fala, cara, Deus vai te dar um dom de cura? Justo. Entende? Tipo assim, é contraditório. Né? Então, e até porque, assim, se você der o primeiro passo, tem uma grande chance de poder dar certo. Exatamente, porque você começa a alinhar a tua vontade àquilo que é a palavra de Deus, a vontade de Deus para o reino de Deus, né? Para a igreja com si, né?